meus amores, meu nome é Laís, eu sou a sacerdotisa Mama de Quimbanda, sacerdotisa de Maria Padilha das Almas e seu Zé Pilintra. Este é o canal Templo Culto aos Ancestrais e hoje a gente vai trazer um tema muito importante. E qual tema é esse? É o tema a respeito do nosso culto. O que aconteceu há anos e anos e anos atrás? Houve uma separação, uma divisão do culto entre Quimbanda, que era unificada e passou a ser Umbanda, Candomblé e Quimbanda, somente como ato da mão esquerda. Mas o que a gente quer hoje falar? Da demonização na Quimbanda, da intolerância religiosa dentro do próprio culto, sendo que antes era somente unificado, um culto somente. Então hoje eu trouxe aqui todo mundo, né, os filhos aí da Mama de Quimbanda, estão aterrorizados, todo mundo morrendo de vergonha, mas estava na hora deles mostrar o rostinho deles, né? Porque não sou só eu para falar, tem que mostrar também os amores, meus demônios, tá, gente? Tá faltando um, tá aqui escondido. É, o filho de Satã. Esse, o nome dele já fala, Natan, mas na verdade é Satã, né? Filho do Exu, rei Lucifer, que vem aí, uma mulher virtuosa, excelentíssima, que manda um ofó todo momento pra gente. E aí a gente tem que arriar um trabalho na Calunga Pequena, porque o ofó dessa mulher... Então já vamos começar assim, tá, meus amores? Que o ofó que vem do cristianismo e lá dos protestantes pesa. É só a capa. Então vamos lá, pessoal. Alguém quer falar um pouquinho? Vamos começar pela Gleice Félix. Vamos. Oi, gente, meu nome é Gleice. Que gira de esquerda em terreiro de Umbanda, gente, o que acontece? A pessoa fala, ai, não pode isso, não pode aquilo, porque hoje é gira de esquerda e aquela coisa toda. Gente, Exu, o que é Exu na Umbanda? Exu na Umbanda, ele nem pode trabalhar como ele trabalha na Quimbanda, né? Porque Exu na Quimbanda é sem grilhões. Lá sim ele pode realmente levantar aquela mão esquerda e trabalhar da maneira com que Exu tem liberdade. Então, na Umbanda, Exu ele fica limitado, Pombogira também, né? Porque não se tem nem a energia, vamos dizer, na Umbanda Molocô tem corte entre algumas coisas, por quê? Porque a Umbanda Molocô, ela já é meio que aquela mistura com o Candomblé, né? Mas a gente está falando da Umbanda. Qual Umbanda? Aquela que realmente foi embranquecida, que foi envolvida pelo cristianismo e aí teve aquela sincronização. O que é a sincronização? Ah, Oxum é Nossa Senhora da Aparecida. A Iansã é Santa Bárbara. Nossa, Santa Ana é Nanã. Então, assim, o que a gente quer mostrar? Quer mostrar que antigamente, vamos supor assim, 1900, 1700 anos atrás, a Quimbanda era um culto só. Não tinha separação. Umbanda, Candomblé. E depois a Quimbanda só. Então hoje a gente vai trazer aqui experiência de quem faz parte do templo culto aos ancestrais que já foram rodantes de Umbanda e alguns nem foram, mas já participaram sim dentro da Umbanda. Então a primeira a ser questionada, que vai trazer um pouquinho da sua experiência num terreiro de Umbanda como rodante, é a Gleice Félix. Como que foi para você, Gleice? Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, finalmente, né? Meio de surpresa, mas estou aqui. Eu vou trazer um pouquinho, tentar resumir um pouquinho da minha experiência, principalmente a transição. De início, eu lembro que mesmo quando eu ainda frequentava a igreja evangélica, né? Já fui igreja evangélica, católica, Testemunho de Jeová, né? Quando eu era mais nova. Mas assim, tinha medo, né? Da famosa macumba, mas era muito curiosa. Nossa, não podia ver um vídeo, até quando a internet era discada, não podia ver um vídeo que eu queria estar lá vendo. Ficava 3 dias sem dormir, mas queria estar lá assistindo, já tinha essa curiosidade. E depois, mais ou menos com 21
anos, 20, 21 anos, eu comecei a frequentar. Tava meio depressiva, querendo uma resposta, querendo aí, na verdade, falou mais alto do que o medo que eu tinha. E aí, quando eu fui, foi uma quebra, né, de um véu, de algo que eu imaginava. Até porque a Umbanda, ela é como se fosse um hospital, né? Então, a Umbanda, a pessoa vai lá realmente porque ela se sente acolhida, né? Então, aí eu fui, né, vi que era totalmente diferente do que eu imaginava. E aí, o que acontece? Eu hoje, olhando para trás, para mim era muito bom. Para quem não tinha conhecimento de nada, não tinha nada, foi muito bom para quebrar a crença limitante. Foi um início de crença limitante. Então, foi bom para mim estudar mais, para me conhecer, para me entender um pouco mais. Depois, por motivos de trabalho, eu acabei me afastando e depois resolvi retornar. Quando eu resolvi retornar, eu não sentia meus guias tão fortes como antes. Era tudo diferente, era muito bom, era emocionante, né? Umbanda é muito emocionante, é muito bonito de se ver. Qualquer pessoa que entra, mesmo que não teve nenhum contato com esse lado espiritual, quando ele entra na Umbanda, é muito emocionante se ver, é muito plausível, é muito aceitável, principalmente referente à intolerância. Mas foi através disso onde eu comecei a caminhar. Então, nesse sentido, eu acho bacana. Só que aí, chega uma hora... Foi uma introdução. Foi uma introdução. Chega uma hora que a espiritualidade pede mais. Então, as incorporações eu não sentia mais com a mesma força, né? E aí, coisas vinham acontecendo que ao invés de me motivar a ficar, me motivavam a sair, a não querer ir. E nesse meio tempo, foi quando, né, minha mãe fez a iniciação dela em Quimbanda, mas mesmo dentro da Umbanda, mesmo dentro, tendo conhecimento, né, ali por dentro, eu fiquei horrorizada, assustada, porque quando a minha mãe falou Quimbanda, eu não sabia o que era. Não parei nem para ler lá no Google. Mas mesmo assim, ler no Google também não é bom não, porque lá só fala bosta. Desculpa. Mas enfim. E aí, eu fiquei assustada e para todo mundo que eu ia comentar sobre, todo mundo já, tipo assim, mas quem fez isso não ficou bom não. E aí fica aquela falação. Então, mesmo eu tendo uma mente aberta, mesmo assim eu ainda fiquei, né, naquela crença limitante. Há uma intolerância dentro do próprio culto. E por esse motivo mesmo que eu decidi estudar por 3 anos e meio a Quimbanda no secreto. Sem que alguém pudesse perceber, porque eu não queria que ninguém opinasse. E eu já sentindo essa energia, essa probabilidade maior, né, da energia na vertente da Quimbanda, o que eu queria? Eu queria desmistificar. Eu queria quebrar os meus tabus, os meus dogmas e os meus paradigmas. Porque eu sabia que se eu fosse pedir opinião para alguém, eu iria ficar limitada. Exatamente. Era o que acontecia. Então, só que aí, com o passar dos dias, eu via que, por eu já ter tido acesso ao jogo dos búzios, né, que eu tive a leitura de búzios, né, e aí ficou gravada a leitura de búzios, só que na leitura de búzios mesmo eu ainda estava com a mente muito fechada. Então, mas eu tendo acesso a isso, eu acho que as coisas intensificaram mais para mim ir atrás. E aí foi onde eu falei, não, vou estudar, vou ver vídeo, vou pesquisar. Gente, não tem muita coisa sobre a Quimbanda. O que você vai conseguir abrir um pouco a mente é você começar a ver no YouTube, ou se você quiser comprar um livro, mas é bom primeiro ter esse acesso de pessoas que já estão atualmente na Quimbanda, para depois você abrir a mente para um livro, porque senão acho que fica muito forte. Mas enfim, e aí foi onde eu me abri. E depois que eu comecei a aprender, eu comecei a ver. Por mais que, por exemplo, na Umbanda, você tá lá, você não pode incorporar a esquerda de primeiro, você tem que incorporar a direita, né? Quando você tá em desenvolvimento. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Mais uma coisa que eu prestei atenção.
mais que esteja tudo camuflado, não sei vocês, porque eu não frequentei muitos terreiros, mas os terreiros que eu frequentei, os que eu já visitei, todos na abertura canta pra Exu primeiro. Eu falei, gente, se Exu é o último que a gente pode incorporar, se Exu não sei o quê, por que canta primeiro? Canta primeiro pra Exu, depois canta pra Orixá, depois canta pros guias. Então, assim, se você começar a baixar o véu, você vai ver que indiretamente tem ali um pouco de quimbanda. Só que não é tão aberta, tão na cara, porque senão assustam as pessoas. Entende? Um fator importante também é dizer que a Umbanda ela não começou com Zélio de Moraes. A Umbanda ela não começou com Zélio de Moraes. A Umbanda é muito antiga e na época da escravatura, o que acontecia? Nosso povo preto, nosso povo banto, que já é também propriamente da quimbanda, o que se fazia para poder cultuar, né? Exu, Orixá, que era tudo unificado. O negro ele fugia da senzala na madrugada, ele matava ali um bicho no meio do caminho, pegava uma erva e ali ele entrava na possessão. Por quê? Porque ele precisava daquilo para a cura do corpo, né? E por conta disso, hoje a gente tem o quê? A gente tem o equilíbrio, né? Orixá, equilíbrio, Ori, Bara, corpo e também Exu. Então, nada é separado. Se Orixá é a cabeça, é o Ori, é o Eledá, e Bara, Exu, é corpo, o porquê separar, né? Só que as pessoas, por falta do saber, que na verdade a ignorância é a falta do saber, por falta do saber, a pessoa ela fica limitada. Ela fica limitada no que o outro fala, no que o outro pensa, e ela não busca conhecimento. É uma guerra. Então, por isso ela fica endemonizando a quimbanda. Só que a quimbanda, ela é uma liberdade, gente. Na quimbanda não há manipulação, tá? Nenhum, como que eu posso dizer? Nenhum tata de quimbanda, nenhuma mama de quimbanda quer aprisionar ninguém. Ao contrário, eu quero aqui fazer de todo mundo um sacerdote, passar conhecimento para eles e ainda mais ativar, despertar, né? Para que todos tenham a própria liberdade dentro do culto da quimbanda, né? Porque já é a resistência, é um culto de resistência, é um culto de cura, é um culto de libertação. Assim que funciona. Diferente dos outros cultos. Do cristianismo, que a pessoa tem que ficar lá envolvida e só tem um sacerdote para comandar as ovelhas, né? Dentro também aí de outras denominações, eu não gosto de estar falando nome, porque eu não quero magoar nenhum sacerdote de Umbanda, como que eu posso dizer, do Candomblé. Por quê? Mas há um aprisionamento, há uma escravatura. Será que ali mesmo foi liberto? Porque ali fica um sacerdote e o restante da corrente fica preso, né? E aí a mãe de santo, o pai de santo limita os filhos, e no candomblé é pior ainda, porque tem aquela coisa de 7 anos para Iaô, e aí depois 14 anos, 21 anos, enfim, a pessoa passa a vida e nem tem conhecimento, porque o que o Iaô faz? Ele lava banheiro, ele lava prato, ele ajuda nos ebós, mas e o conhecimento? Fica para quem? Para o Babalorixá, para o Ialorixá, né? Fica para eles. E o caminho também fica para eles. Porque até um corte que vai fazer, tem que fazer primeiro pro da casa. Sendo que é o Iaô que leva todo o alimento para a saída, se paga até a cadeira. Então é isso que a gente quer falar. Da intolerância dentro do culto, que é uma coisa totalmente desnecessária. E sempre aqui em estudo, né, com o pessoal, o que eu passo para eles? Eu passo que a gente tem que estudar a todo momento, que a gente tem sim que se libertar e que Exu, Pombogira, né, os nossos mestres, porque quando a gente assenta eles, quando a gente monta o ibá eles, a gente também alimenta e eles passam a ser os nossos mestres. E quando eles são os nossos mestres, eles recebem a primícia. E é aí que a gente começa a ter caminho. E é aí que começa a se mudar. Sendo que na própria iniciação da quimbanda também, o que é cortado? É cortado aquela dívida que nem é sua. Você já nasce com uma dívida, sendo que você já reencarna para poder cumprir a sua missão de vida. Ainda você vai andar mais arcado, cumprindo também uma quizila, uma dívida que não é sua, porque os nossos antepassados, eles vieram a desencarnar, só que eles desencarnam e
muitos não cumprem a missão. E para quem que fica aquela resquícia? Para quem está nascendo lá naquela árvore genealógica. E aí o que acontece? A pessoa fica mesmo quisilada, né? Isso é na Umbanda, isso é no Candomblé. Então, a quimbanda já no selo do sangue, né? Porque tudo há um sacrifício. No selo do sangue desse alimento, a gente já quebra essa maldição, essa dívida dos antepassados. E ficamos apenas com as benesses. Outra diferença crucial é você escravizar as suas entidades. Quem são as suas entidades? Seus Exus, Pombogira, entre também Preto Velho, Caboclo. O que acontece? Em outras denominações, há uma escravatura, desde já das suas entidades. E na quimbanda não. Na quimbanda, Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho, eles passam a ser nossos mestres. Por quê? Porque a gente passa a cuidar deles, para eles dar caminho para a gente. Se tiver que ajudar alguém na caminhada, a gente também vai ajudar. Por que não? Porque a gente trabalha com oráculo, tem N maneiras de se ajudar também fazendo o trabalho. Agora, em outras denominações, tipo citando aí, né, já a Umbanda, há uma escravatura, né, da própria escola da pessoa. Aí a Gleice vai falar mais um pouquinho. Gravando. Uma diferença que eu achei muito bom relacionado aqui em Umbanda é que na Umbanda a gente tá lá pra gente fazer a caridade, né? A base da Umbanda é amor e caridade. Então você tá lá para ajudar o outro e fazer caridade ao outro, né? No caso, nossos guias. Só que muitas das vezes o nosso tempo para ter sabedoria pra gente, para usar os nossos guias pra gente, às vezes tempo e conhecimento. Porque assim, se o nosso guia interno ele tá passando conhecimento pro outro para ajudar o outro, como que ele vai me ajudar? Então assim, e aí beleza, tem como, mas e o conhecimento? É algo que fica sempre para depois. O conhecimento e o tempo para o médium fica sempre para depois. E na quimbanda, o que eu tô achando muito bom é que primeiro é a gente. Primeiro a sabedoria pra gente, primeiro o conhecimento pra gente. Não tem como fazer nada sem se conhecer a quimbanda, a nossa escola, estudar para depois fazer pro próximo. Isso pra mim é muito importante. Agora eu quero uma nova experiência. Aliás, um compartilhamento, né, de uma experiência do Matheus Eduardo. Bom, ele propriamente não conhecia nada, nem da Umbanda, nem do Candomblé, não tinha noção de nada. Mas veio aos poucos, juntamente com o seu Zé Pilintra, né, trazendo aí uma evolução para ele, um conhecimento. E a quimbanda, ela também é acolhimento. E para o Matheus, eu já vejo um posicionamento de cura, evolução, mas cura, de algo de uma maneira assim bem consciente, que foi lentamente, foi devagar com o seu Zé Pilintra. Eu quero também que ele possa compartilhar um pouquinho aí da história dele. Olá pessoal, eu sou o Matheus Eduardo, filho da Laís. Então, eu nunca tive nenhum contato com Umbanda, Quimbanda, nada. Entendeu? Já fui em todas as igrejas, já fui Testemunho de Jeová, já fui católico, já fui na Universal, entendeu? Já fui na Assembleia, mas eu não tinha contato com nada disso. Até que eu vim a primeira vez e conversei com o seu Zé Pilintra, quando era Umbanda aqui ainda. Minha mãe não tinha nem iniciado na Quimbanda. E o que eu gostei muito, entendeu? É que, tipo assim, eles cobrou evolução de mim, entendeu? E eles mostraram pra mim que eu sou próprio do meu eu, entendeu? Eu sou dono do meu eu, entendeu? Eu não preciso de ficar assim, mas se um Deus me ajudar, entendeu? Eu vou conseguir mudar isso na minha vida. Não, eu consegui mudar muita coisa, eu consegui me libertar de muita coisa ruim que eu tinha na minha vida. Não houve manipulação, entendeu? Isso que fez a diferença. E outra também, o que mais faz a diferença, entendeu? Eu, com o meu estilo que eu tenho, a gente chega numa igreja, entendeu? E o que a gente é? A gente é discriminado, entendeu? A gente chega, a pessoa já fala de brinco, de tatuagem, ó o estilo da pessoa, ó isso, entendeu? E tipo assim, aqui na Quimbanda a gente é muito aceito, entendeu? Do jeito que a gente é. Aqui cada um tem a sua essência, cada um é diferente um do outro, entendeu? E não há necessidade de mudar
isso. Não há necessidade de mudar isso, entendeu? Aceitação, isso que é o exemplo da vida, entendeu? Porque você ficar sempre julgando a outra pessoa, a pessoa faz isso e aquilo outro, entendeu? Aqui não, aqui ensinou eu cuidar de mim, sem julgar ninguém, entendeu? Só cuidar de mim, buscar evolução própria pra mim, entendeu? Isso vai fazer eu crescer na vida. Dando autoconhecimento, a cura interna. Exatamente, isso faz a gente crescer espiritualmente e materialmente, entendeu? Porque de lá pra cá eu já conquistei muita coisa material e também conquistei muita sabedoria. Isso que faz a diferença de tudo, entendeu? Porque naquela época que eu vivia sem contato com banda, quimbanda, com nada disso, entendeu? Minha vida, tipo assim, tudo que eu conquistava durava no máximo 6 meses e eu perdia. Eu tinha um carro, entendeu? Mas o carro ficava 6 meses parado e 3, 4 andando, entendeu? E tipo assim, eu ganhava dinheiro, ganhava um salário até que bom na época, entendeu? Só que ele era um bolso furado, entendeu? Tudo vazava, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, entendeu? Hoje mesmo com pouco eu consigo fazer se tornar muito, entendeu? Hoje mesmo quando a gente está passando aquela dificuldade, entendeu? Eu consigo encontrar paz em mim, eu consigo encontrar esperança, entendeu? Eu consigo dar sentido a tudo isso que a gente está vivendo aqui na vida. A gente não desistir, não desanimar, entendeu? E estar sempre buscando a evolução. Então, resumindo, essa é a parte da quimbanda da cura. Cura de evolução e também aceitação. Onde a pessoa chega, não tem aquela coisa de que, porque tem que se vestir dessa maneira, porque tem que se portar dessa maneira. Gente, se a espiritualidade tá para ascender na vida da pessoa, é uma ascensão espiritual juntamente com a material. E isso é a quimbanda, né? Ela dá aquela evolução da espiritualidade e também do material. E é muito, muito, muito importante. Agora vamos falar também da Paloma Félix, né? Ela que até na escola sofreu um pouco de intolerância, mas se manteve firme. Não teve vergonha e sim levantou a bandeira, né, do culto da vertente dela. Gravando. Oi, gente, meu nome é Paloma Félix, sou filha da Laís também. Vou contar um pouquinho da minha experiência, né, dentro da escola. E uma professora de ensino religioso, ela não mostra ter muita intolerância religiosa, mas ela chegou em mim, né, acho que ela não sabia que eu era realmente da Quimbanda, e falou que Quimbanda não era uma religião, que eles só faziam um mal, que, assim como o satanismo, né, que a gente só usava o sangue do animal para poder prejudicar o próximo. Só que eu não via isso como mal, porque assim, ela realmente não tem conhecimento, né, sobre religião. Mas eu acredito que, assim como ela vê... Ai, gente, eu tô muito nervosa. Gravando. Assim como eu tava falando, né, sobre a falta de conhecimento, ela afirmou, né, para toda a sala, que ela nasceu em berço católico e depois dos seus 17 anos ela acabou virando evangélica. Só que ela falou de um jeito como se fosse realmente, nossa, uma religião, como se a gente matassem as pessoas, como... umas coisas horríveis que ela É falou pela pra mim. falta do conhecimento, né? Eles não conhecem o ocultismo, o satanismo, não sabem o que significa uma coisa, não sabem diferenciar uma coisa da outra, e aí acaba colocando o peso realmente dentro da quimbanda. Porque a quimbanda, para você poder entender ela, você tem que estudar. Você tem que estudar. E quanto mais conhecimento você adquirir dentro da quimbanda, mais você vai se libertar. E mais você também vai ter aí, expandir, né, na sua mente, no seu conhecimento, dentro do próprio culto, a sua ascensão, tanto espiritual como material. Agora, eu quero também ressaltar para vocês a experiência do meu genro, o João Vitor. Esse que propriamente ele já tinha a energia da quimbanda, gente. O cara já é feiticeiro. Fui jogar o jogo dos búzios para ele já tem logo um daimon assim de cara chamado Barbatos, tá? Aí ele foi juntamente com a minha filha, né, no terreiro onde ela era rodante, que é um terreiro de umbanda, e ele não sentiu afinidade com a energia. Quando ele se adentrou ao templo, culto dos ancestrais, ele se identificou e se sentiu bem, familiarmente bem.
com a energia da vertente onde já é a essência dele. E agora o João Vitor vai falar um pouquinho da... E aí, a gente quer que o João Vitor, o genro da Laís, esse que já chegou com o próprio Daimon da Goécia, tá? Nessa essência onde ele não houve a adaptação dentro da Umbanda, e sim, quando ele se adentrou na Quimbanda, ele achou o ápice, né? Aí ele se identificou com a energia, com a essência dele. Então conta pra gente, Gemma, como que foi a sua experiência dentro da Quimbanda? O que você sentiu? Qual foi a sua comodidade? Foi uma surpresa dentro do jogo dos búzios do Gemma, né? Primeiramente que ele traz aí logo de frente Pombogira do Ouro. Tem um nome bonito, tem um nome charmoso, lindo, mas é uma tremenda feiticeira. Ela trabalha diretamente com a psique. E já na primeira vez que ele viu ela em terra, ela já trouxe um belo presente para ele. Então, resumindo, gente, o que é uma Lebara, o que é uma Pombogira? Ela cuida da gente antes da gente conhecer ela. Antes mesmo que ele soubesse o nome dela, ela já estava cuidando. E ela cuida do maior e melhor tesouro dele, que é o filho dele. Aí eu queria que você compartilhasse com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo. Meu nome é João Victor, É o genro da Laís. Boa noite, meu nome é João Victor, eu sou o genro da Laís. Minha experiência na Quimbanda sempre foi a melhor experiência que existiu na minha vida toda, foi o que abriu minha mente. Desde pequeno eu nunca me identifiquei com nenhuma religião, nenhuma, e eu sempre senti as coisas, né? Eu vi as coisas e minha vida foi que nem a do meu cunhado, como ele disse, sempre conseguia as coisas rápido. Eu pedia também, não pedia para Deus nada, eu pedia, tipo assim, eu me ajoelhava na cama e pedia, mas só que eu conseguia rápido e também perdia muito rápido as coisas. Isso, eu perdia minhas coisas muito rápido. E foi aí que eu conheci a minha namorada, minha futura mulher, Gleice. Esposa já, Jean. Esposa. Não sei da evolução. Se você for quiser. Mas aí ela me levou para Ubanda, né? Na Ubanda, eu senti muitas coisas dentro de casa do que dentro da Ubanda, para você ter uma noção. Eu não senti nenhum arrepio, porque toda vez quando eu sinto alguma coisa, eu sinto um arrepio, ânsia de vômito, vontade de desmaiar, quando tem entidades perto de mim. Já tem a mediunidade bem aflorada, você. Isso. Aí fui lá, eu fui no terreiro, na Ubanda, e não senti nada. E falei pra ela, falei assim, nossa, eu não senti nada. Não teve vibração Não tive nenhuma. Vibração nenhuma. Foi aí que eu conheci a Quimbanda, né? Através da mãe dela e tal. E hoje eu tô tendo uma experiência assim, absurda. Um aprendizado absurdo. Hoje eu tenho minha pombagira do ouro, que está sempre comigo. Tudo que eu peço para ela, por incrível que pareça, está acontecendo e acontece muito rápido. Eu fico até assustado com isso. E já resumindo, desculpa te interferir, o genro, ele faz pactuação de minuto em minuto com a pombogira dele. Sangue dele. E isso ainda eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, quando a nossa pombogira pede nosso sangue. Antes que eu ensinasse isso pro genro, ele já se pactuou com a pombogira dele. Então assim, tem pessoas que já nascem com a cuia. Não é que tem que ter um ensinamento. O ensinamento é bom para abranger aquele que ainda não teve a percepção.
Mas no caso dele, ele já tem a mediunidade dele aflorada e ela intuiu ele, e ele, para entrar numa conexão com ela, ele já se pactuou. Hoje eu estou tendo muita cura dentro de mim. Ainda eu estou me curando da intimidez, né? Eu queria estar falando muita coisa aqui, mas eu não consigo. É isso. Eu acredito que a Quimbanda é uma evolução que muitas pessoas precisam conhecer e chega a se esconder. A gente não pode mais se esconder. A gente tem que hoje abrir a nossa religião para as pessoas conhecerem o que é realmente a Quimbanda. Então esse é o canal Templo Culto aos Ancestrais, onde a gente tem como missão, né, trazer um pouquinho da Quimbanda para você, para todo mundo conhecer. Ver que a Quimbanda não é esse demônio onde a gente mata pessoas ou somos canibais. Há sacralização? Há o sacrifício? Sim. Há o sacrifício de animal e há o sacrifício também onde a gente traz ali aquele acordo, né? Então, se querem maquiar, a gente pode maquiar. O que é o pacto? O pacto é um acordo. O que é o imolé? O imolé é um acordo. O que é o pacto é um acordo. É uma aliança, onde você dá a sua palavra, mas também o seu sangue, como comprometimento, como selo, que isso é da própria vertente, né? Unificando aí toda a energia do nosso grande maioral. Onde vem, assim, dar uma vitalidade aos nossos mestres, a Exu. E agora, gente, não vou deixar pra lá não. Tem aqui o filho do Satã, né? Bom, já aproveitando que Satã e Lucifer são energias, vamos se dizer, não diferentes, né? Mas Satã é aquela coisa já mais pro cristianismo, onde as pessoas endemonizam também. Lucifer, o que ele é? Ele é a luz e a sabedoria. Então, o maioral Lucifer, quando eu digo o maioral Lucifer, e isso já no vídeo anterior eu expliquei para vocês, eu relato também o maioral Beelzebub, mas sempre lembrando para vocês que o nosso grande maioral é Baphomet. E já falei das 4 energias que se traz ali a junção do nosso grande maioral. O que eu vou falar agora do Natan, desse outro filho da casa, que está aí por trás da câmera, entendeu? Não quer muito aparecer, mas eu vou trazer só um pouquinho dele. Ele, no caso, ele é filho, o Exu dele, Exu frenteiro dele, é Exu Rei Lucifer. Exu, tá, gente? Não o maioral. Então ele vai contar um pouquinho também da experiência dele, porque o Natan, quando ele chegou aqui no templo, e ele vou dizer pra vocês, viu? Eu não reconheci alguém ali. Tava numa condição energeticamente que eu não via ele. E hoje já dá gosto de ver. Ainda continua assim, né? Meio, mas essa é a essência dele. Mas ele vai contar um pouquinho da experiência dele, né? Com o Exu Rei Lucifer e também com a lebara dele, Dona Maria Mulambo das Almas. Então, como a Laís disse, é uma coisa que é verdade, que nem eu me enxergava em mim mesmo, né? E vim de uma vertente totalmente diferente, né? Fui criado e cresci no berço evangélico. Mas, assim, né, a gente sabe que no meio do povo do pessoal evangélico e tudo mais, tem aquela coisa, né, de se pedir muito, esperar um direcionamento de Deus e ver se vai dar certo. O que eu me encontrei na Quimbanda foi a questão de eu ser dono do meu eu, dono do meu destino, e que a sabedoria pra gente, né, traz a ascensão, não só espiritual como material. E agradeço a ela de todo o coração por ter me tirado, né, não querendo criticar uma religião, mas me tirado da cegueira da qual eu vivia. E acredito sim que a intolerância ela existe, a gente sabe, né? E como o João Vitor disse, para mim também a gente chega de se esconder, a gente tem que mostrar que a gente não é o que eles falam, não é o que se espalha por aí, mas que a Quimbanda está aqui para ajudar, está aqui para trazer um melhoramento de si próprio, sabe? O seu melhoramento, no caso, de quem estaria assistindo aí no caso. Agradeço também a ela, né? Não só o fato dela ter me tirado dessa cegueira, mas dela ter me trago para um caminho que eu posso tomar as diretrizes da minha vida. Eu posso decidir para onde eu vou, quais são os caminhos, mas, claro, com os meus guias, né, me intuindo e me ajudando no caminhar ao dia a dia. E acredito que essa intolerância ela precisa acabar, porque a gente não é o que se fala por aí, mas pelo contrário, a gente é uma religião muito linda, a história nossa é muito bonita, e a gente
gente tem muito para mostrar ainda. E eu acredito firmemente nisso. E o Natan, ele vive isso dentro da casa dele. O Natan, ele vive isso latentemente dentro da casa dele. Por quê? Porque a mãe dele, ela já nasceu, né, dentro da igreja evangélica. Ela já foi criada pela mãe dela, onde ela teve um casamento também evangélico, onde ela tem um único filho. E esse único filho de uma mulher que já nasceu na igreja evangélica, agora vem a ser quimbandeiro. Por quê? Porque ele encontrou cura. Ele estava lá numa vertente, né, numa denominação, vamos dizer assim, que é a igreja evangélica, a religião, né, dos protestantes, que onde havia a manipulação. E só se é aceito se você for um robozinho. Por quê? Porque você tem que estar dentro, né, do culto onde que ele, na verdade, ele teve, né, uma grande libertação. Eu vejo assim o Natan, dentre todos aqui, ele que já nasceu num berço evangélico, que só frequentava a igreja evangélica, eu vejo que ele, tipo, houve uma superação, né? Uma barreira muito grande, Então, assim, como que pessoas dentro do próprio culto afro, vamos se dizer, de outras denominações, Umbanda, que seja Umbanda Molocô, que seja Umbanda normal, né? Essa aí de Zélio de Moraes, né? Que todo mundo prega, que é a verdadeira Umbanda, mas para mim Umbanda é Umbanda, né? Ou dentro do Candomblé. Então, por que pessoas dentro do próprio culto afro vêm a endemonizar a Quimbanda? Eu fico pensando assim, como assim? O porquê? Né? Será que eles conseguem raciocinar que o verdadeiro culto é aquele da própria essência? Para mim não importa se é da Umbanda, se é da igreja evangélica, se é do cristianismo, da igreja católica, tá? Se é reikiano, se é kardecista. O que importa é a pessoa, sim, dentro daquele conhecimento, respeitar o culto do outro. Para mim não tem problema nenhum, gente. Cada um no seu quadrado. Zé Pilintra já diz isso. Cada um no seu quadrado. Mas desde que saibam respeitar realmente a vertente da Quimbanda. Porque pra gente, dentro da nossa vertente, é o verdadeiro culto. Mas e aí se o outro não acha que é? Se tá bom pra ele, né? Da maneira com que ele tá cultuando o Exu, a pombogira dele, de alguma maneira, pra gente tá ótimo, né? Mas assim, dentro de todos, eu vejo sim o Natan que enfrentou uma barreira enorme, dogmas, paradigmas, né? E assim, ele foi, dentro da particularidade dele, da criação que ele teve, foi o que mais enfrentou barreira e foi o que mais eu vejo também como exemplo. Ele já abraçou a Quimbanda já abraçou ele está adentrado, ele estuda, ele é assim disciplinado com Dona Maria Mulano das Almas e também Exu Rei Lucifer, ele estuda, é dedicado. Então, para mim é um exemplo. Assim como cada um teve a sua superação e também vem a ser um exemplo, teve a sua ascensão, né, espiritual e está tendo também, perdão, gente, o material, perdão. Então, cada um teve a sua grande superação. O que é a Quimbanda? A Quimbanda é cura. A Quimbanda é a libertação. Como a Laís disse, a parte mais difícil para mim foi enfrentar barreiras, mas aí que a gente vê realmente a força da Quimbanda, porque os guias eles estão aqui para ajudar a gente e nos dão a força para enfrentar e para romper barreiras. E com a sabedoria, né, vem esse romper de barreiras e vem tudo isso. Eu não saí de uma vertente para outra por acaso, mas porque eu realmente me encontrei e encontrei realmente um caminho a ser seguido. Não só ficar pedindo, mas sim dar e receber. Então, gente, um assunto que eu queria tocar, uma coisa que eu não abro mão da Quimbanda, entendeu? É a percepção. Porque eu já fui em várias igrejas, entendeu? E eu nunca percebia aquela pessoa que estava ali só para desejar maldade pra gente, entendeu? A Quimbanda, ela abre na gente o terceiro olho, entendeu? A gente consegue ver as pessoas que aproximam da gente desejando a maldade e aquelas pessoas que aproximam da gente realmente querendo ajudar, entendeu? Isso eu não abro mão porque eu não encontrei em nenhuma outra religião, entendeu? E isso é uma coisa que ajuda a gente muito, entendeu? Tem que lidar, tem que saber lidar, entendeu? Tem que ter sabedoria para saber lidar com isso, porque é uma coisa difícil, você saber mais ou menos o que vai acontecer antes de acontecer. Tem que ter uma sabedoria muito
maturidade para lidar com isso. Mas é uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum. É uma coisa que mudou minha vida, porque antes eu vivia lá no fundo do poço por causa daquelas pessoas que estavam do meu lado, entendeu? Que falava para mim que queria meu bem, dava um tapa nas minhas costas, mas sempre puxava o meu tapete para ver eu lá no fundo do poço. E isso eu não abro mão de nenhuma outra religião. A Quimbanda abriu meu terceiro olho. E para finalizar, gente, eu quero também, assim, apresentar a minha nora, né? Ela que, acredito eu, pelo pouco que ela falou, que ela só tinha, assim, uma experiência com benzedor, alguma coisa do tipo na cidade dela. Mas seu Zé Pilintra, quando a conheceu, ele já abraçou a causa dela, né? Ele deu um livramento no qual ele nem relatou, mas ele deu um livramento de vida para ela, onde veio a mudar a vida dela. E eu queria que ela falasse só um pouquinho a respeito disso. Oi, gente, meu nome é Jennifer, é um prazer estar aqui com vocês. Então, como a Laís disse, seu Zé Pilintra me abraçou de uma forma tão grande, me deu um livramento, ele me livrou da morte, né? E tipo assim, eu passei por coisas, sempre procurei, frequentei a Umbanda e benzedor. A Umbanda eu fui muito poucas vezes, 1, 2, 3 vezes no máximo que eu fui. Só que o que eu encontrei lá não era o que eu procurava, tipo, o que eu sempre busquei, que eu sempre procurei, não era lá. Lá eles sempre me davam ervas, mais do hospital mesmo em si. E na Quimbanda eu já encontrei, tipo, aquilo que eu passei a minha vida inteira, que eu sabia que tinha alguma coisa de errado, e que eu encontrei aqui na Quimbanda. E ele me deu, né, me falou o que eu tinha que fazer e eu tô seguindo o que eles falaram. E é isso. Então, para que todos saibam, para que todos tenham certeza, que a intolerância, ela começa tanto dentro do próprio culto afro, mas também pelo lado de fora, que as pessoas ficam endemonizando sem ter um real conhecimento, sem saber como que funciona. Né? Muitos pregam aí, falam, a Quimbanda é cura, a Quimbanda é libertação. Mas tem que trazer um bate-papo. Eu quis trazer isso hoje para vocês, cada um contar um pouquinho da sua experiência, para que todos saibam, né, da libertação, real libertação que é a Quimbanda. Tem como cuidar, tem o culto certo, tem o culto correto. Sim, tem as renúncias, tem as dedicações, tem toda uma regra. Em qualquer vertente há. Mas vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Sabe, é uma expansão, tanto, né, do espiritual como do material. E a gente começa a ver a grande diferença das coisas caminharem. Então, assim, vale muito a pena. Para você que tem esse tipo de intolerância, para você que não tem o real conhecimento, bora saber um pouquinho, se permitir, tá? E aí quebrar os seus tabus, os seus dogmas, os seus paradigmas. Que assim seja, assim será. Meu nome é Laís, eu sou sacerdotisa de Maria Padilha das Almas, seu Zé Pilintra.